Você não quer mamar? Não? Você quer mamar ajoelhado? Olha pro seu mamar. Oi, eu sou a Maju e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu queria muito falar um pouquinho hoje sobre a alimentação do Antônio. Eu vou sempre voltar a falar desse assunto. As fases que a gente vai vivendo vão me fazendo mudar muito a forma com que eu ofereço os alimentos e a forma que ele aceita. Então, eu quero falar um pouquinho disso, tá? Primeiro, já paguei muito a minha língua, desde quando eu engravidei até hoje, sobre coisas que eu disse que eu jamais daria pra ele comer e hoje eu dou. Ou dei antes do tempo que eu disse que não daria. Quando o Antônio estava fazendo por volta de 6 meses, né? Porque é quando eu sempre acreditei na amamentação em livre demanda e na amamentação exclusiva até os 6 meses. E assim nós fizemos, até por volta dos 6 meses, né? É quando você sente, a partir dali dos 5 meses, que o seu bebê está pronto para começar a receber o alimento. E aí o Antônio tinha uns 5 meses e alguns dias, eu comecei a oferecer alguns alimentos. E nessa ocasião eu tinha certeza absoluta que eu faria BLW, Baby Led Weaning, que significa Introdução Alimentar Guiada pelo Bebê. Você ofereceu os alimentos na forma bruta do alimento, ofereceu o alimento, né, pedaço do alimento para o bebê, ao invés de oferecer papinha, comida amassadinha. Oi, meu filho! Tô indo! Oferecer o alimento na forma bruta para a criança pegar, sentir a textura, ver como é aquele alimento. Dentro dessa técnica aí do BLW, tem as formas corretas de você cortar os alimentos para você oferecer. E eu tinha certeza absoluta que era assim que eu ia fazer com meu filho. Comecei a dar os pedaços dos alimentos, era muito legal, muito divertido ver ele pequenininho, se lambuzando inteiro e tudo, né? Muito legal. Não deu muito certo. Primeiro, eu não conseguia lidar o tempo inteiro com o desperdício. Eu achava que desperdiçava muito mais o alimento do que ia pra dentro. E por mais que fosse legal a ideia dele estar experimentando, dele estar amadurecendo, dele estar, né, conhecendo a textura e tudo, se desenvolvendo, eu sentia que tinha muito desperdício. Fora a sujeirada toda. Eu perdia muito tempo pra limpar, fiquei tentando de várias formas. Eu não tinha cadeirão ainda, e aí eu colocava um plástico no chão, e toda vez eu tinha que lavar aquilo. Então, assim, não foi muito legal pra gente e desperdiçava muito mais. Mas eu continuei insistindo um pouco de tempo e ele começou a não aceitar mais, ele começou a não gostar mais de pegar, de se sujar. Não deu certo. E daí ainda fui eu fazer da forma que é a forma mais tradicional, que é fazendo a comida amassadinha. Normalmente a comida que eu dava pra ele no início da introdução alimentar era colocar os leguminhos ali, refogar alho, cebola, colocar ali a carne, o franguinho, o peixe, o que fosse, com os leguminhos na pressão, botava tudo ali, depois amassava e bora pra dentro. E ele sempre aceitou tranquilamente, assim. Quando ele começou a não aceitar muito, uma das outras coisas que eu falava também é que eu não daria sal nem açúcar pro meu filho até completar 1 ano de idade. Mas eu acho que o Antônio com uns 8 meses já, e eu naquele desespero de ver que ele não estava aceitando tanto, não parecia que a alimentação estava sendo consistente na introdução, eu comecei a colocar um pouquinho de sal na comida dele. Eu não me culpo por isso, eu acho que a gente faz aquilo que a gente acha melhor no momento que a gente tá fazendo. Eu acho que a gente não tá aqui pra julgar outras mães. É claro que eu não vou ficar falando isso pra você, ó, vai lá e põe sal na comida do seu filho, porque eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, então eu não tô aqui pra incentivar isso, mas também não tô aqui pra ser julgada por isso, e nem pra julgar outras mães, tá? Tô contando só a nossa experiência. E às vezes que eu paguei a minha língua. E aí eu colocava sal na comidinha dele e tudo mais. Eu senti que ele começou a comer melhor. Antes de 1 ano, eu já tinha oferecido biscoitinho polvilho, esses de mercado mesmo, nada que eu tivesse feito em casa. Já oferecia biscoitinho de maisena. E esses biscoitos, o de maisena, creme cracker, essas coisas, também você encontra por aí muita informação de que não é 100% saudável. 100% não é nada saudável. É a mesma coisa que você dá um biscoito recheado, enfim. Mas tem coisas que a gente acaba recorrendo e que entram ali para facilitar a nossa vida de alguma forma. Às vezes você tá estressado, tá precisando fazer alguma coisa, a criança tá querendo sua atenção, não deu tempo de preparar uma comida, não deu tempo de botar, sei lá, o legume para lavar para depois cozinhar. Aí o que você faz? Vai lá dar um biscoitinho. Eu acho que assim, o segredo de tudo, pra mim, é o balanceamento da coisa, né? Nem de mais, nem de menos. Oferecer à criança todos os alimentos da cadeia natural que são importantes pra vida. Ele precisa conhecer, ele precisa gostar. Oi, meu filho! Vem cá, tô aqui no seu quarto! Ele precisa se interessar por todos os alimentos naturais e saudáveis da vida, mas eu acho que vai ser inevitável ele ter acesso a certos alimentos
que não são saudáveis. O Antônio, ele tem um irmão mais velho, né? O irmão dele por parte de pai. Eu lembro até hoje, a primeira vez que ele provou um pirulito. A gente tava na rua, acho que ele já tinha 1 aninho e pouco, e tava tendo uma feirinha e tal, e aí deram um pirulito pro Gustavo. Oi, pessoal! Oi, pessoal, vamos mamar. E aí, depois dessa ocasião, eu fui percebendo que existem certas coisas que elas são mais inevitáveis e que eu acho que, assim, eu respeito muito quem consegue fazer, quem consegue manter uma alimentação regradinha, quem consegue não oferecer os alimentos que são desnecessários na vida da criança até os 2 anos de idade. Admiro muito mesmo quem consegue fazer. Mas a minha vida, a minha rotina nunca me permitiu que fosse assim, principalmente pelo Antônio ter contato com o irmão mais velho dele, o meu irmão, que é tio dele, que também é criança, tem 10 anos. Às vezes eu preciso deixar ele na casa da minha mãe e ele tem convívio com outras crianças pra eu poder fazer as minhas coisas, sair, voltar pra minha profissão, pra minha carreira, enfim. Tem coisas que são inevitáveis. Por exemplo, na casa da minha mãe, quando eu deixo ele, tem pessoas ao redor e volta e meia oferecem pra ele biscoito, bala e etc. E eu nunca falei assim, olha, não dá, sabe? Porque eles estavam fazendo um grande favor pra mim de estar com o Antônio, pra eu poder viver a minha vida. E ele vendo pessoas do lado dele comendo aquelas coisas. Então, o que eu sempre fiz foi mostrar pra ele a importância dos alimentos reais, naturais, que são essenciais para nossa vida. Ele saber que isso é a rotina, comer alimentos reais, saudáveis, enfim. Mas que ele pode ter acesso sim a outras coisas que são prazerosas da nossa vida. O chocolate, o biscoito, o sorvete, tudo. E isso não é toda hora. Não tem aqui em casa todo dia biscoito, chocolate, sorvete pra ele ficar comendo isso. É só quando tem uma festa, é só quando ele tá numa reunião com outras crianças, em algum momento que esteja em convívio com outras crianças que estejam comendo aquilo. Hoje, que ele já tem 2 anos e 4 meses, quando ele tá o dia todo ali brincando e sozinho e eu tô com um dia corrido, não consigo dar muita atenção. Assim, eu sempre dou atenção conversando com ele, mas eu digo assim, de sentar pra brincar com ele, sabe? E ele comeu super bem, no final do dia eu mesma ofereço um chocolate, um biscoitinho diferente, uma coisa assim, pra dar um pouquinho de alegria pro meu filhote. Mas esse vídeo era principalmente pra falar de como eu achava que seria de uma forma e acabou sendo de outra forma. Atentar de mães a esse fato do julgamento. Pra dizer pra vocês que assim, eu admiro muito quem consegue, quem dá a melhor alimentação possível pro filho. Em diversos momentos da minha vida eu precisei recorrer pra coisas mais práticas e mais fáceis, sempre fazendo aquilo que estava ao meu alcance pra balancear, né? A amamentação pra mim é um esforço muito válido e muito importante, principalmente por isso, porque por mais que eu dê ao meu filho outras coisas que não são tão saudáveis, eu sei que quando eu optei pela amamentação prolongada, eu tô fazendo muito bem a ele, sabe? Então eu acho que é uma faca de 2 gumes, assim, você tira daqui, põe ali, eu acho que é essa balança aí mesmo, sabe? Eu tô aqui há 2 anos e 4 meses amamentando meu filho em livre demanda, na hora que ele quer. É óbvio que agora ele já tá mamando um pouco menos, mas eu sei que isso aqui que eu dou pra ele é a coisa mais saudável e a coisa mais importante, a coisa mais incrível e que vai dar pra ele a maior reserva de saúde da vida que ele poderia ter, sabe? É essa amamentação que eu me esforço todos os dias pra estar aqui até hoje. Pesar na balança todas as coisas da nossa vida, porque, por exemplo, ele toma de manhã, às vezes ele não tô com tempo pra bater suco, pra fazer suco, descascar fruta, fazer suco. Eu dou pra ele Nescau, todinho, que ele gosta. Isso não é a alimentação dele, ele não vive de leite em pó e Nescau, né, gente? Ele se alimenta, ele come comida, tudo, mas ele às vezes pede um Nescau pra tomar. Eu acho que o importante é eu saber que ele continua no meu peito, que esse sim é o principal alimento dele. Foi durante muito tempo, né? Hoje ele come comida, tá? Meu filho come muito bem. Eu poderia continuar falando muito ainda, mas também o Antônio já tá cansado de ficar esperando que eu termine esse vídeo, porque eu já tentei terminar algumas vezes. Enfim, é isso que eu queria dizer, que às vezes a gente paga muita língua e a gente não pode se cobrar tanto e também não julgar tanto outras mães. É um prazer ter você aqui, vamos falar muito mais sobre criação, sobre amamentação, vida pós-maternidade. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, te esclareceu alguma coisa, abriu a sua mente ou você se identificou com a gente, curte esse vídeo, é muito importante pra mim esse incentivo de vocês, pra que eu continue fazendo isso, continue tendo ímpeto e vontade de continuar aqui. E se você quiser aproveitar pra me seguir lá no meu Instagram, é @majurobinson também, só me seguir lá. Lá tem muita coisa legal, nos stories eu mostro toda a nossa rotina. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez e até o próximo vídeo.